Olá! Bem-vindo ou bem-vinda ao CanaCast. Este é o podcast do Grupo IDEA e é um podcast voltado para dicas relacionadas à produção de cana-de-açúcar. Nós resolvemos criar um podcast aqui no Grupo IDEA para que ele possa ser mais um canal para você obter informações de qualidade sobre a produção da cana-de-açúcar. E o podcast é um meio muito bacana para isso, porque você pode ouvi-lo de qualquer lugar. Você pode pôr o podcast para tocar enquanto você está dirigindo, viajando, enquanto você está trabalhando, no chuveiro, enfim, em qualquer lugar mesmo. Aí você vai ouvindo, vai aprendendo, vai se atualizando. Então, para não perder nenhum episódio, assine o nosso feed, porque assim, sempre que houver um podcast novo, você vai receber uma notificação em seu e-mail. E para não perder nenhuma notícia importante sobre o setor sucroenergético, assine também o nosso clipping de notícias. É só entrar no site www.ideaonline.com.br e deixar o seu nome e e-mail no formulário que tem na home, e fazendo isso, você vai ficar sabendo quais são os próximos eventos técnicos que nós organizamos, você vai poder acompanhar a série Minuto Ideia no YouTube, você vai saber quando nós lançamos materiais técnicos como checklists e e-books, vai saber quando houver também um novo podcast para você ouvir, e todos os dias você vai receber no seu e-mail as principais notícias do setor sucroenergético. Então eu vou repetir, o endereço é www.ideaonline.com.br. E vamos começar! O meu nome é Andréa Nunes e o assunto do nosso primeiro podcast é espaçamentos. Como devemos fazer a escolha do espaçamento ideal? Será que é melhor utilizarmos os espaçamentos reduzidos ou tradicionais? Bom, para responder a essa questão, vocês vão ouvir agora a palestra que o nosso patrão, o Dib Nunes, deu na 20ª edição do Seminário de Mecanização e Produção de Cana-de-Açúcar. O seminário aconteceu em março desse ano, 2018, lá em Ribeirão Preto. E a palestra do Dib foi parte de um painel sobre espaçamentos que contou também com a participação do José Olavo Vendramini, do Grupo Terios, e do consultor Lorival Mônaco Júnior. Eu espero que você goste, a palestra tem cerca de 15 minutos e eu tenho certeza que vai ser um excelente conhecimento para você. Aproveite! Vamos lá. Sobre espaçamentos reduzidos, foi falado pelo Zé Olavo, né? Que espaçamentos de meio metro a 2,40, 23 ensaios compilados pela Copersucar na época, Estados Unidos, Austrália, África do Sul, 22 deles deram resultados positivos, entre 5% e até 89%. Um deu perda de 8%. Ganho médio de 30%. Quem vê isso já se anima, ó, vou ganhar produtividade. Ok? Aí no Brasil, né, muito poucos ensaios pelo tamanho, pela dimensão do nosso território canavieiro, nós encontramos 27 ensaios, né, realizados em Campos, Piracicaba, Macatuba, e nós tivemos 25 deles ganhando produtividade desde 1% até 55%. 2 deram perdas pequenas. E o ganho médio foi 10%. Aqui no Brasil, eu tenho uma explicação para isso, mesmo sendo conduzido em forma de ensaio, quando cai em uma condição inóspita, ruim, de clima e solo, cai o ganho de produtividade também. Tá? E aí a Copersucar saiu com essa interessante de cada 1 centímetro de redução, ganharia-se 3%. Bom, a medida que a gente reduz, né, que reduz aritmeticamente a distância entre linhas, a população cresce geometricamente. Então houve uma aposta muito grande, como disse o Lorival, na população de Comos. Esse gráfico explica isso claramente, né? Aqui vocês podem notar que houve ganho, houve aumento do espaçamento
né, conforme aumenta, reduz a população e também a produção, né? Isso foi um dado médio de literatura, como disse o Lorival e o Zé Olavo, tá? Muito bem. Aí, né, eu gostaria de fazer os seguintes comentários. O primeiro deles, eu acho que agora o que eu vou falar tem a ver com o comportamento e a interação entre a planta e o ambiente, e um pouco de fisiologia vegetal, tá? Primeiro comentário, a redução do diâmetro de colmos. O diâmetro de colmos se reduz em função da maior concorrência entre os perfilhos por água, luz e nutrientes. Traz o microfone para mim. O comportamento é exclusivo de cada variedade. Alô? Bom, então o comportamento é exclusivo de cada variedade. Nós queremos comentar também que algumas variedades sofrem muito mais, principalmente as variedades perfilhadoras, as variedades que perfilham muito. Hoje nós temos CTC4, 579, tem várias variedades de alta intensidade de perfilhação. Aqui, antigamente, até está o Fogaça, aqui o pessoal da Nova América, se lembra muito bem daquele famoso efeito bordadura. Lembra, Fogaça? Na beirada, a 5536 estava linda. E dentro ela estava pequenininha, não desenvolvia. E isso nós descobrimos depois que se tratava do efeito bordadura. Na beirada não tinha concorrência e ela se desenvolvia. Aí, quando entrava dentro do talhão, ela reduzia o tamanho absurdamente. Será que isso acontece com todas as variedades? É uma pergunta que nem todo mundo sabe responder. Bom, outra observação importante é o seguinte, que nos espaçamentos duplos alternados, isso é uma constatação que até o Lorival acabou fazendo aí. Há um ganho operacional da ordem de 20% a 25%. O número do Lorival era muito maior que esse. Esse número eu já constatei em usinas que a gente trabalhou e que tinha espaçamento duplo alternado. O ganho operacional é evidente. Há também uma significativa redução de compactação. Há trabalhos provando que a compactação, quando você usa o sistema que o Lorival mostrou, ele se reduz até 90%. Isso é formidável. Eu acho que isso é uma grande atratividade para a mudança de espaçamento. Ainda, por outro lado, a maior necessidade de mudas e fertilizantes. Tá certo? A quantidade de mudas com as plantadoras atuais chega facilmente a 20 toneladas por hectare. Tá certo? E isso não está provado, isso é uma observação minha. Devido à maior concorrência entre plantas, há maior necessidade de fertilizantes. Eu acho que isso é uma coisa evidente. É impossível não ser verdade isso. Falta pesquisa. Regiões onde o déficit hídrico é maior, as produtividades se reduzem. Isso é uma constatação nossa. Trabalhando em regiões onde o espaçamento duplo foi introduzido e o clima era bem agressivo. Então as perdas foram, os ganhos, melhor dizendo, foram muito pouco significativos. Por vezes não observamos ganhos. Então a falta d'água é mais sentida nesses casos. Tá? Existe a maior população de raízes e também maior população de colmos por metro quadrado. É aquilo que eu falei, fisiologicamente há uma disputa entre os perfilhos. Regiões onde a evapotranspiração é elevada, pode afetar a produtividade da maioria das variedades mais perfilhadoras. Tá? Isso daí é constatação nossa também. Tá? Bom, outro comentário. Em solos de baixa fertilidade, os ganhos podem desaparecer no decorrer dos cortes. Isso é verdade também. Nós constatamos. Tem uma série de motivos que induzem a essa redução. Pode não ser do espaçamento. Como estava comentando com o Lorival, muitas vezes não é nem do espaçamento, é falta até de comida. Né? Tá? Solos de baixa fertilidade em regiões onde há períodos de déficit hídrico acentuado, os espaçamentos reduzidos não apresentam um ganho de produtividade. Essa é uma afirmação minha. No decorrer de 4, 5 cortes, que é a experiência que eu já tenho, 4 cortes numa empresa, que realmente nós não estamos constatando ganho de produtividade. O ganho, sim, é operacional, evidente que é.
uma produtividade baixa, então, as máquinas colhem igual uma produtividade alta, porque engole 2 linhas de cada vez. Quando o solo é bom e as chuvas são mais abundantes e bem distribuídas, há evidentes ganhos de TCH. Aí o pessoal que planta em terra boa fala, mas eu tenho terra boa, 1,5 metro está me dando boas produtividades, o arranquio de toceiras é menor, e acaba não mudando por a maioria das vezes, tá certo? Como foi bem dito pelo Lorival novamente, há uma mudança estrutural muito grande. Você tem que repensar, pensar, ver o investimento que vai fazer, as adaptações. Olha, o fechamento de entrelinhas reduz a mato competição, sem dúvida, e reduz o gasto com herbicidas mais caros, inclusive. Em experimento que eu encontrei, um espaçamento de 0,5 metro contra até 1,5 metro em mato competição, o capinado, ele ganhou a 0,5 metro, ele perdeu 5 toneladas, enquanto que o 1,5 metro chegou a perder 56. Então a mato competição é mais agressiva. Ainda, para implantar um espaçamento duplo alternado, a necessidade de se adaptar, adquirir equipamentos adequados foi muito bem falado. Certo? Os produtores têm que se adaptar às mudanças e adotar o piloto automático, sem dúvida. Há resistência nas empresas, pois as mesmas querem utilizar os equipamentos que têm. Tem milhões investidos em equipamentos. Então, há resistência. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Então, concordo com o que foi dito, porque tem um investimento por detrás disso e um patrimônio que está lá já operando. Então, para ganhar produtividade, nós temos que ter resultados e confiabilidade na tecnologia. Vamos lá. As adaptações nem sempre ficam 100%. Outras questões. A sistematização do solo para plantio em espaçamento duplo precisa ser bem feita. Tem que ser nivelado o solo, muito bem nivelado. Com 2 cortadores de base trabalhando, qualquer inclinação da máquina enterra no solo um pouco, tira mais terra e sobra mais toco, fora o arranquio. Velocidade, nem pensar. Tem que trabalhar na velocidade preconizada pelas empresas produtoras de máquina. 3, 3,5, no máximo 4. Quando tem uma alta tonelagem, cai para 2, 2,5. A adoção dos espaçamentos duplos ou adensados foi mais rápida que os estudos e pesquisas dos fatores interferentes. Foi ou não foi, Lorival? Cadê o Lorival? Foi ou não foi mais rápido? Foi mais rápido. Foi no peito. Precisava aumentar a produtividade, o setor em crise. Qual a alternativa? Foi feito o estudo de literatura. Ora, vamos ganhar produtividade. Todos os consultores na época que eu conversava, falavam, não, vai ganhar produtividade. E tem casos registrados pelo próprio Lorival aí, mostrando ganhos. Então, o que está acontecendo, minha gente? A quantidade de pesquisas no sentido de provar isso é atualmente irrisório. Atualmente irrisório. Naquela época, até que houve algumas. Tá? Então, ainda há necessidade, na minha opinião, de um amplo plano direcionado para estudo de espaçamentos. Novas variedades surgem, respostas a fertilizações, comportamentos em diferentes tipos de solo e microclimas. Tudo isso influi, tudo isso interage. Então, de acordo, quem tem que preservar o que tem e aprimorar. Eu acho que a solução vai sair daí, muito mais do que na pesquisa. Ok? E para encerrar 2 slides, os espaçamentos reduzidos ou adensados estão apresentando resultados irregulares na prática. Uns lugares dá resultado positivo, outros não. Somente explicáveis através das interações clima-solo-planta, apoiados numa sólida base de fisiologia da cana-de-açúcar. Essa é uma das explicações. E também pelo uso intensivo da mecanização. A gente viu em 2014, que foi um ano que caiu a produtividade, pessoal colhendo cana a 10, 11 km por hora na lavoura. Nós vimos ontem os filmes, o que acontece. Então, não pode mesmo, não deve mesmo ser por aí, né? Totalmente fora do padrão dos fabricantes. E, para encerrar, as tecnologias
para a adoção dos espaçamentos duplos alternados evoluíram rapidamente por esforço dos corajosos entusiastas devido à busca desesperada de melhorias para sair da crise do setor. Vai falar para mim que não? É ou não é, Lorival? Sua implantação requer uma série de análises locais e um projeto. Tem que pegar as pessoas que entendem do riscado, falar, estuda para mim, vê o que eu tenho que fazer, o que é necessário para que dê certo o espaçamento duplo adensado, alternado. Ok? E para encerrar, em algumas condições, pode garantir pelo menos significativos ganhos operacionais e menor compactação das linhas de cana. E essa foi a palestra do engenheiro agrônomo Dibe Nunes Júnior no 20º Seminário de Mecanização. Logo após a palestra, nós fizemos uma dinâmica muito legal no evento. Foi feita uma pesquisa eletrônica para saber a opinião da plateia sobre os espaçamentos. E após cada questão, os especialistas que participaram do painel comentavam cada ponto que foi levantado. Foi realmente um painel muito interessante e muito esclarecedor. Agora, se você não conseguiu participar dessa edição do Seminário de Mecanização, programe-se para o próximo. O Seminário de Mecanização e Produção de Cana-de-Açúcar acontece sempre no mês de março, em Ribeirão Preto, um pouco antes do início da safra. Fique atento às datas. Lembrando que, para não perder a data de nenhum evento importante, para não perder nenhum material técnico e para receber as principais notícias do setor diariamente, vá na nossa página da internet e assine o nosso clipping. O endereço de novo é www.ideaonline.com.br. E a gente adora receber a opinião de vocês. Então, se você quiser falar com a gente, falar o que achou do nosso podcast, mandar alguma sugestão de pauta, você pode enviar um e-mail para jornalismo@ideaonline.com.br. Nós vamos adorar receber a sua opinião. E obrigada por nos acompanhar até aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau!